Hoje mais cedo eu vi um vídeo do canal Resenhando Sonhos falando sobre como a crítica do livro Wind and Truth, o quinto livro da saga de Stormlight do Brandon Sanderson, teve muitas críticas negativas sobre ele, gente até dando 1 estrela. Eu fui assistir o vídeo, eu fiquei curioso, eu li o livro recentemente, gostei bastante. E eu não sou muito da comunidade ali do Sanderson, do Stormlight. Então eu fui ver o que as pessoas não estavam gostando. Eu vi ali alguns pontos e eu quis trazer aqui também para a gente poder comentar um pouco sobre o que eu acho de algumas críticas que são feitas. Algumas eu concordo, algumas eu discordo. E eu quis trazer aqui também o meu ponto de vista como alguém que está fora, digamos assim, dessa comunidade mais fervorosa ali do pessoal da teoria, de que está lendo esse livro há muito tempo, já leu e releu várias vezes, está teorizando muitas coisas. E então vou trazer aqui o ponto de vista de alguém que é fã dos livros, mas tem essa visão um pouco de fora. Primeiro, eu acho que o justo aqui é eu deixar claro, por exemplo, quais livros da Cosmere eu já li e quais eu não li, para as pessoas saberem um pouco de onde eu estou nessa situação toda. Obviamente, eu já li os 5 de Stormlight, eu li os 3 de Skyward, que não está dentro da Cosmere, mas é do Sanderson. Eu li o primeiro de Mistborn e eu estou na metade do segundo. Então, eu já li alguns livros dele, não sou o maior conhecedor, mas eu tenho um pouco ali de experiência que eu acho que eu posso falar um pouco do que eu vivi com o livro. E eu acho que a primeira palavra que eu posso colocar como a palavra-chave da maioria das críticas é expectativa. Tinha várias pessoas com expectativas irreais sobre o autor e sobre o livro. Tinha gente ali achando que o Sanderson era um escritor perfeito, que não cometia erros, e a partir do momento que tiveram pontos ali no livro que talvez ela discordasse ou que não tenha gostado tanto, essa pessoa entrou numa crise ali que saiu do 5 para o 0 estrelas muito rápido. Eu acho que o livro não é perfeito, o livro tem seus problemas, mas essa não era uma expectativa que eu tinha de ser um livro perfeito, justamente porque, por exemplo, o primeiro livro de Mistborn que eu li, eu não acho que ele é um livro perfeito, eu acho que ele é um livro muito bom, mas o começo é muito legal, os personagens são cativantes, o final é muito bom, assim, de explodir a mente, mas para mim o meio do livro ali tem uma barriguinha, tem uma parte ali no meio que eu demorei um tempo para passar dela, então em um momento eu esperei que o Sanderson fosse ser perfeito e que o livro fosse nota 10 em tudo. Então eu acho que aí já está o primeiro erro de quem critica, que é esperar demais, esperar que o autor seja um deus e não cometa erros. Outra coisa também dessas expectativas que eu vi muita gente comentando, que eu fui procurar um pouco depois, eram as pessoas que tinham expectativa que as teorias delas se concretizassem dentro do livro. E a partir do momento que a história seguiu um caminho diferente do que ela mesma esperava, ela pensou que aquilo era ruim. Se não está fazendo o que eu quero, logo é ruim. E, de novo, é questão de expectativa. O autor não é responsável pelas expectativas que você cria da obra dele. A não ser que ele tenha criado aquela expectativa, ele não é responsável pelo que você pensa que tem que acontecer. Ele é responsável pelo que ele pensa que tem que acontecer e pelo que ele faz acontecer. E é o que ele fez aqui. Ele não pegou a teoria do fã para colocar ali. Ele solucionou os problemas da forma que ele tinha imaginado, independente do que a comunidade queria ou não queria. E ele fez o certo, ele não é responsável, de novo, pela expectativa que uma pessoa coloca em cima da obra dele. Ele é responsável pelo que ele faz. Se você teorizou que tal coisa ia acontecer e criou expectativas irreais quanto a isso e no final não foi atendido, o problema é seu, não é dele. E, mais uma vez, outro tipo de expectativa que as pessoas colocaram é numa questão assim, até meio fã da Marvel, sabe? Que vai assistir o filme, às vezes ele nem quer saber tanto da história daquele filme em si, mas ele está ali assistindo por causa de 1 minuto que pode ter uma referência, que vai puxar para um outro filme, que vai ser um gancho para uma próxima história, ou às vezes o cara vai assistir o filme para ver o pós-créditos, é um leitor ansioso, ele não está lendo o livro pelo livro em si, ele está lendo o livro por uma página que talvez vai ter num próximo livro que vai fazer sentido. Então, de novo, a expectativa de foreshadowing, expectativa de referência para uma outra coisa, e não foram atendidas, e quando essa expectativa não foi atendida, a pessoa quebrou a cara e foi do 100 a 0, em vez do 0 a 100, muito rápido. E eu falo isso como uma pessoa fora desse fandom de teorias, assim. Eu tive meu primeiro contato com a saga, com o Caminho dos Reis, tem uns 6, 7 meses, e eu li todos os livros nesse período de tempo.
Então eu não fui esse cara muito da teoria, de ficar lendo e relendo e procurando soluções. Então talvez por isso a minha experiência com o livro tenha sido essa. Mas é o que eu falei, é o livro do que eu espero e do que eu achei quando eu li essas críticas. Você tem direito de não gostar, obviamente. Às vezes você pensa que o que você pensou era mais legal. Você tem esse direito, tem direito de não gostar da solução que o autor colocou lá. Eu só acho que é meio bobo você categorizar como ruim qualquer coisa que ele colocou só porque é diferente do que você queria que ele tivesse colocado. Eu não acho que a sua expectativa do livro tem que vir acima, na sua avaliação, acima do que o próprio autor colocou lá. Você pode analisar de lá e achar que o seu era melhor, mas só porque é diferente você não pode achar que é ruim. É isso que eu queria falar aqui. Outra coisa também desse leitor ansioso, que eu vi, inclusive me fugiu o nome agora da menina do canal Resenhando Sonhos que eu estou falando aqui. O vídeo, inclusive, é muito bom. Eu acho que todo mundo podia ir lá assistir se você gostou desse assunto. Ela falou por mais de 1 hora lá, com muito mais profundidade. Ela é muito mais fã assim, do Sanderson e toda a Cosmere do que eu. E ela traz alguns outros pontos também que são válidos por causa da experiência que ela tem. Então, quem quiser pode ir lá assistir também. E esse ponto que ela colocou é da questão do leitor ansioso de novo, que é o cara que ele quer livro todo ano, porque o Sanderson é esse autor muito produtivo, ele produz muitos livros, está sempre lançando a cada 1, 2 anos histórias novas, e as pessoas estão falando que ele devia ter pensado mais, escrevido com mais calma, com mais cautela, gastado mais tempo para escrever a história, porque talvez algumas dessas pontas estariam mais polidas, mas ao mesmo tempo essa pessoa não quer abrir mão de ter livros novos todo ano. Então ela quer ler livro todo ano e ela quer que o autor tenha 10 anos para pensar em cada história. A vida não é uma série da Disney, você não é a Hannah Montana para ter o melhor dos dois mundos. Se você quer que o autor tenha mais paciência com cada livro, com cada obra que ele vai escrever, tenha muitos anos para pensar, você tem que abrir mão de ter livros anualmente. O Sanderson é um cara que escreve muitos livros e ele vai intercalando o assunto do que ele está escrevendo para ele poder também dar essa limpada no paladar. Talvez eu concorde que ele precisava de mais algum tempo ali com esse livro na mão, dando uma polida, mas eu também estou disposto a abrir mão de ter livros dele lançados anualmente. Tem gente que quer as duas coisas e não tem como isso acontecer. Agora, para o 6º livro, ele vai ter um tempo maior, o livro vai sair só depois de 2030, se não me engano 2031, mas enquanto isso ele vai estar escrevendo o Mistborn, a 3ª parte da saga. Então também ele não vai estar focado só naquele livro, é a forma que ele acha que é melhor e eu acho que vale um voto de confiança também para ele, que ele sabe o que ele está fazendo. Um outro ponto que foi levantado também é a linguagem, que falaram que muitas vezes estava muito moderna para um livro de fantasia, num mundo meio medieval. Isso, enquanto eu estava lendo, não me incomodou nem um pouco e depois de ler esse comentário, tão pouco me fez repensar a minha opinião. Eu acho que você falar que um mundo medieval não faz sentido usar uma palavra como psicólogo, também não faz sentido as pessoas estarem voando, ter cavaleiros com superpoder. É um universo que tem vários planetas, tem gente que sai de um planeta e viaja para outro e a linha do tempo é diferente, eles não estão na Terra, tem várias raças. Então, você achar ruim que tem uma palavra ali que é muito moderna para a situação, para mim não faz sentido, é uma fantasia, uma ficção, não é uma coisa que me incomoda de nenhuma forma e eu acho essa crítica, inclusive, meio boba, assim. Um outro ponto que tem que ser colocado aqui também é que uma parte dessas críticas é da galerinha ali que odeia a cultura woke e fica procurando lacração em tudo. Esse é um livro que tem personagens protagonistas que são abertamente gays, tem um relacionamento gay no livro, tem capítulos falando da relação deles, dos sentimentos deles, e obviamente tem gente que vai olhar isso e só por isso vai falar que o livro é horrível, que é woke, que é lacração, que estão querendo fazer a mente das crianças e não sei o quê, e só por ter personagens LGBT vai falar que o livro é horrível. Tem uma parte dessa crítica que está detonando o livro que obviamente também é por conta disso, não vou falar que é todo mundo, mas tem uma parcela ali, eu acho que pessoas que estão na internet com uma certa frequência conseguem ter noção de que isso acontece, e isso é claro,
que só por ter personagens ali que eles não podem ignorar e que são LGBT, essas pessoas vão sair xingando de tudo que é forma o livro. Outra crítica que foi feita e que eu não posso falar muito porque não é da minha experiência com esse livro, é que muitos fãs de mais tempo da obra falaram que as soluções e as respostas que foram dadas, todo mundo já sabia meio o que ia acontecer ali, porque já tinham sido feitas teorias sobre isso e elas se concretizaram. Então as grandes reviravoltas, as grandes coisas que foram mostradas de novo nesse livro, essas pessoas já imaginavam o que ia acontecer por causa de teorias que já tinham sido feitas. E para mim também isso não é um erro do autor, isso não é um problema do autor. No caso, porque uma parcela de fã que é mais fiel aos livros e já leu 10 vezes e criou várias teorias, acertou o que ia acontecer e agora eles estão tristes porque eles não tiveram a sensação de descoberta, porque eles já tinham pensado que aquilo talvez fosse acontecer. Para mim não faz muito sentido essa crítica, eu não acho que isso é um problema real, pode ser colocado. Talvez tenha atrapalhado a experiência de uma ou outra pessoa isso, mas não tem como você criticar o autor por ter escrito algo que a pessoa já tinha teorizado antes que ia acontecer. Talvez seja até um elogio, significa que o autor deixou indícios, deixou pistas ao longo dos outros livros do que ia acontecer. Então, é uma narrativa bem escrita, não tem nada que acontece do nada. Tudo que está ali já tinham sido dado foreshadowing e indícios antes. Eu acho que talvez seja visto até como um elogio. Eu não acho que isso é um problema real do livro em si. Agora, algumas críticas que eu concordo que foram feitas, voltando à palavra expectativa, eu acho que a expectativa de ser um final, né, porque não é o final da saga, mas o livro foi vendido como o final dessa primeira metade, as pessoas esperavam alguma coisa mais finalesca, digamos assim, mais finais, mais personagens tendo ciclos encerrados, histórias se encerrando ali, o que não acontece. O próprio Sanderson falou que não seria um final épico, como foi da primeira trilogia de Mistborn, por exemplo, mas ainda assim foi vendido como um final, e esse livro para mim é muito mais um livro de transição, um livro de transição mesmo do que um livro de término. Tem um ou outro personagem ali que você vê uma conclusão da história dele, da caminhada dele, mas a maioria dos personagens eles estão ali num momento que eles estão mudando a situação, eles estão transicionando muito mais do que acabando, né? Voltando para as analogias da Marvel, é muito mais um Guerra Infinita do que um Ultimato, esse livro. São poucas coisas ali que tem o seu fim, né, nesse quinto livro, e muito mais novas situações acontecendo que agora a gente tem que esperar o sexto livro para ver onde isso vai dar. Então, essa expectativa que foi criada dessa vez pelo autor, que as coisas ia ter um final ali, isso realmente eu entendo as pessoas que não gostaram tanto porque esperavam algo diferente do que foi apresentado. Outra crítica também que foi feita, e eu não tinha percebido no primeiro momento lido o livro, quando eu tinha lido o livro, mas depois de um tempo refletindo e depois de ver o vídeo também que eu comentei com vocês, que eu acho que é muito justa, é que ele se perdeu um pouco na questão que ele cria no próprio terceiro livro, em Oathbringers, Sacramentadora, se eu não me engano em português, que é justamente ele dá uma mudança ali de perspectiva do leitor de quem será que é o herói, quem será que é o vilão. Ele faz uma grande revelação ali que muda a perspectiva que o leitor todo está lendo aquele livro, traz uma discussão, um debate mais de pautas mais sociais, alguma coisa assim. E nesse quinto livro, simplesmente, ele esquece disso tudo. Essa trama não fica nem em segundo plano, fica em terceiro plano, porque a partir do momento que nesse livro aparece um inimigo que está aqui, tudo que estava abaixo, as brigas, as discussões que estavam aqui são esquecidas e todo o foco está só no final, aqui, no inimigo mais alto, e toda essa trama que ele tinha desenvolvido ao longo dos 3 primeiros livros, principalmente, é completamente esquecida. E eu acho que isso é um defeito do livro, isso é uma falha. E eu acho que é algo que tem que ser trabalhado melhor no sexto livro, no sétimo, até o 10º, porque senão não faria sentido ele ter colocado aquilo ali.
Ele colocou um problema, colocou uma pauta importante, uma coisa interessante, e depois ele não trabalhou. E eu acho que isso tinha que ter sido mais trabalhado nesse quinto livro, e eu acho que isso é o principal defeito, talvez, desse livro para mim. Uma outra crítica que é feita, que, de novo, eu não posso falar muito porque não faz parte da minha experiência, é que o livro fica muito arrastado para quem lê pouquinho por dia. Porque o livro ele acontece em 10 partes, ele é separado em 10 dias até a batalha final. E o que foi dito é que se uma pessoa demora mais do que esses 10 dias na vida real para ler o livro, você fica meio que arrastando assim a leitura, parece que nada está acontecendo, está muito lento, muito devagar. Eu li o livro todo em 4, 5 dias, então eu não posso falar muito como seria para uma pessoa que tem que ler 1 ou 2 horas por dia e vai vendo os dias não passando ali dentro da obra. Eu entendo que talvez possa parecer um pouco lento, um pouco arrastado, mas não é algo que aconteceu comigo porque eu tive o tempo livre e a vontade de ler esse livro em um curto período de tempo. Então não posso falar muito, mas eu entendo que pode ter algumas partes ali que eu acho que algumas pausas ali no ritmo da história, talvez eu não tenha gostado tanto. Algumas inserções do passado do Seth, por exemplo, eu acho que cortaram um pouco a história. Alguns outros capítulos que poderiam ser melhores, que alguns outros capítulos poderiam ser colocados de uma forma melhor ali, sem parar tanto. Eu consigo ver onde essas pessoas teriam pensado que o ritmo estava um pouco lento para quem estava lendo aos poucos, mas não foi o que aconteceu comigo, então eu não posso falar muito. Mas é isso, esse é o vídeo que eu queria trazer aqui, o debate que eu queria colocar. Queria perguntar a opinião de vocês, o que vocês acham. Se vocês acham que é um livro nota 1 estrela, para mim não é pelo menos 4, é um dos meus preferidos do Stormlight, estaria no meu top 2, top 3 com certeza. Eu gostei muito de tudo que foi trabalhado, dos temas que foram trabalhados. Gostei dos capítulos do Kaladin também, que tinha muita gente que achou faltou um pouco de luta, de mais ação. Eu gostei bastante da forma que os capítulos dele foram trabalhados. Eu acho que daqui a 8 anos, quando forem lançar o 6º livro, a maior parte dessa galera que está falando que vai abandonar, que nunca mais vai ler, já vai ter esquecido tudo, vai estar todo mundo ansioso já para o próximo livro de Stormlight. A maioria dessas críticas, desses problemas, eu acho que é mais coisa do momento, quando as pessoas deixaram um pouco a emoção abaixar, talvez reler o livro mais uma vez, vai passar tudo, e daqui a 8, 7 anos, quando lançar o próximo, está todo mundo já animado para ler de novo, está todo mundo criando teoria, está todo mundo ficando feliz com a chegada do livro e para a gente ver onde os personagens vão chegar. E é isso, espero que você tenha gostado desse livro. Deixa seu like, comenta aqui sua opinião, quantas estrelas você dá para esse livro, se você gostou, se você não gostou, indica para um amigo. Um abraço.